Bom, hoje vamos falar sobre taxonomia e sistemática. Primeiramente, vamos ter que saber o que é taxonomia e o que é sistemática. E vamos ter que saber quais são as disciplinas que as completa, né? Temos aqui a morfologia, né, que estuda a organização dos animais em todos os seus aspectos. Interpreta e compara, né? Quando que é a anatomia, observa e descreve as estruturas, né? A sistemática ela investiga a diversidade dos organismos e as relações entre eles, né? A taxonomia é uma teoria prática da classificação dos organismos. Já a filogenia é o estudo das relações de afinidade e parentesco entre os grupos e tenta elucidar as respectivas origens, né? Quando que é a evolução considera as causas e mecanismos que determinam o nascimento de novas espécies e todas as mudanças nas populações animais, né? Isso que é evolução, né? Temos aqui a classificação de seres vivos. E percebam tudo. A classificação de seres vivos é feita através de semelhanças entre eles, né? Temos aqui o Aristóteles, que escreveu os seres vivos em dois reinos, né? O reino animal e o reino plantar. Todo mundo sabe que o reino animal está lá, encontra-se lá os animais e em plantar encontra-se lá as plantas. Como que no tempo de Aristóteles era um tempo muito antigo, né? Os cientistas eram de descobrirem muita coisa. Então, Aristóteles não tinha aquele aquele conhecimento que nós temos agora, como sabe, ele nem sabia que existiam protozoários. Era daqueles tempos que, quando havia uma doença, uma epidemia, falavam que eram os deuses que trouxeram a epidemia, né? Então, para mim, o Aristóteles era um homem muito sábio, ou seja, era muito avançado para a época dele, né? Temos ali, ele já havia classificado em dois reinos, animais e plantais, porque eu digo avançado porque ele se preocupava, né, por aquilo, né? O fato dele se preocupar significa que ele já é avançado sobre os outros, já é avançado. E no ano de 1866, o biólogo né, Ernest Haeckel dividiu os seres vivos em três partes, né? Lembra-se bem, os, os, todos os reinos são divididos por semelhança. Se os prototistas existirem, é por causa do quê? Olha, é que eles não podem estar no reino animal, por quê? Porque os protistas só têm uma célula, como os protozoários, só têm uma célula, né? Naqueles tempos, naqueles tempos, as algas verdes ainda estavam no grupo das plantas, então, os prototistas significa o quê? Um animal primitivo, ou seja, que tem somente uma célula, não é? Então ele não podia estar nos animais como nós humanos, os macacos. Por quê? Porque nós temos várias células, enquanto que os protozoários só têm somente uma célula, né? Então o Ernest Haeckel decidiu separar os protozoários em outro reino, chamado reino protoctista, né? E depois, em 1969, o Weintiger dividiu em cinco reinos. O reino animal que constitui nós os animais, e dividiu o reino plantar em o quê? Em duas partes, né? Dividiu o reino plantar em plantar e fungos. Fungos que todos sabem, são plantas, são fungos, né? Fungos eucariontes pluricelulares que têm parede celular de quitina. Parede celular de. Que é isso, pá? Quitina, mas esquece. Não, não é quitina. Quitina são animais, são insetos. Mas vou investigar mais. Então,
Animais, nós sabemos que os animais não têm parte celular, né? Os animais não têm parte celular, mas nós sabemos todos que temos membrana plasmática, então, e temos várias células. Não todos os animais que não têm membrana plasmática, que não têm parede celular e que têm várias células, vão estar no grupo dos animais, né? Vão estar no grupo dos animais. Né? Todos os indivíduos que não têm parede celular e têm somente uma célula e tem muitas células, é pluricelular, vai estar no reino animal. Percebe? Isso quer dizer o quê? Que o próprio mosquito, a própria mosca é um animal. Considere isso. A mosca é um animal, senhores. A mosca é um animal. Enquanto que no reino plantar são indivíduos que têm parede celular de celulose, primeira coisa. Tem parede celular de celulose e que tenha várias células, ou seja, assim seja pluricelular. É que basta no reino plantar, né? Então, por isso que a diferença entre o reino animal e o reino plantar é essa, que os animais vão ter o quê? Nos animais não vai ter parede celular nem vacúolos. Enquanto que no reino plantar vai haver o quê? Vai haver cloroplastos, vai haver parede celular de celulose e parede celular de glucelulose e o quê? E vacúolo, né? Não esquece. No reino fungos, onde que vamos encontrar lá os fungos, eles são eucariontes, sim. Igual aos animais, sim. Mas aqui vai haver o quê? Vai haver parede celular, né? Se não me engano, é parede celular de sílica, se não me engano. Parede celular de sílica. Então, não vai haver, não vai ser, não vai, não, é diferente dos animais para disso. Podemos parede celular. E diferente das plantas, podemos parede celular de quê? De sílica. Então, não é possível estar no reino plantar e nem estar no reino animal. Percebam bem. Os indivíduos no reino são classificados por semelhanças, né? Então, o reino produtista foi dividido em três partes. Lá vamos ter o que? O reino monera, né? O reino monera porque são aqueles indivíduos que têm somente uma célula e que não tem núcleo, né? Se não tem núcleo, o material genético vai estar espalhado no citoplasma, né? E o exemplo são as bactérias, né? As bactérias. Então, os protistas, vamos encontrar o quê? As algas verdes. As algas verdes estão lá nos protistas, não esqueçam disso. As algas verdes pode ser, por exemplo, agora que alguns protistas podem fazer fotossíntese do quê? Porque lá já temos algas, né? Não esqueçam disso. Então, no reino monera, já sabemos também que são bactérias. Já no, no ano de 1985, a Mergulhos e Swantz são duas biólogas, né? A Margulis é uma bióloga que defendeu a teoria da endossimbiose. Essa teoria que defendia que os cloroplastos e as mitocôndrias eram bactérias há muito tempo, né? E que elas se uniram a uma célula maior, né? Que é a célula eucarionte. Então, para que elas defendam essa teoria, tinham que separar o quê? Tinham que separar os reinos, o reino monera, em domínios, né? Os domínios o quê? As cianobactérias, por exemplo, temos cianobactérias, temos as archeias, né? Archeias e já falei aí, cianobactérias, archeias, falei mais uma que eu esqueci, mas e algas azuis também. Algas azuis também são indivíduos do reino monera, não se esqueçam disso. Então, vocês perceberam uma coisa, que há mergulhos, eles defendiam isso, tinha que ter um domínio, eles criaram domínios para poderem explicar que há indivíduos que provêm das bactérias, né? Que provêm das bactérias. É como isso ajudou a provar que as mitocôndrias e os cloroplastos provêm das bactérias, ou seja, que dizem que as bactérias podem sofrer mutações, né? Mudanças. Entende? Aqui temos alguns mentores,
né? Estamos aqui com amargulos e aqui está aqui amargulos, né? Amargulos é uma super bióloga, por chamar isso. O Aristóteles, né? Muitos alguns Aristóteles, pelo na filosofia estudaram muito Aristóteles, mas ele, a paixão dele também, a paixão dele era da biologia, mas como há muito tempo a, a, como há muito tempo a filosofia era juntava todas as ciências, não tinha como ele fugir, fugir da filosofia. Para que seja um sábio, tem que dominar tudo, né? Então ele está aqui também na biologia para podermos discutirmos, para podermos estudar ele. Temos aqui também o Ernest Haeckel, né? Ernest Haeckel. Temos aqui o Weintiger. Temos a Margulis, temos as Swans. Então vamos já observar aqui a variação, né? A variação da classificação. Temos aqui os dois reinos que Aristóteles nomeou, que são plantar e animal, que tem os reinos do plantar e das plantas e animais. As plantas, lembram bem, as plantas são indivíduos que têm cloroplastos, têm parte celular de celulose, né? E são multicelulares. Enquanto que os animais têm membrana plasmática e não têm cloroplasto nem têm vacúolos, né? Então, a classificação de três reinos vem com o Ernest Haeckel, que havemos falado, entre plantar, animal e protista. O protista surgiu para retirar todos os indivíduos que tinham somente uma célula, como que as bactérias. Aqui nas protistas temos o quê? Temos as bactérias também, temos as bactérias, né? Temos as bactérias, os protozoários, né? Os protozoários, bactérias, as cianobactérias, né? Todos estavam lá. Então, depois veio o quê? Veio o Intag. Aqui não são 4 reinos, são 5. Vou fazer aqui. Aqui são 5 reinos. Nos que são 5 reinos. Plantar, animal, fungos, protista e monera, né? Esses indivíduos foram feitos pelo Weintiger. A classificação de 5 reinos em 3 domínios foi feita por quê? Foi feita pela Margulis e as Swans. Elas, como já falar, domínios, bactéria, arqueia e eucária, né? Esses reinos, plantar, animal produtista, fungos, bactéria e arqueobactérias, né? Agora vamos dar a taxonomia. O que é? Para que serve a taxonomia? A taxonomia é essa que descreve, classifica e ordena todos os seres vivos, tendo como unidade de classificação a espécie. Lembra-se bem. Tá bom. Para que serve a taxonomia? Mas nós temos que saber o que estamos a falar. Se queremos saber um animal, só digo maré café. Tem que saber o que é maré café. O que é congolode, o que é pelo de cobra, né? Pelo da cobra, pelo de cobra, né? Já temos o nome científico também, temos os pirilos bolos, SP. Já sabemos que estou falando do que é da congolode, um indivíduo, né? Congolode todo mundo já sabe. O nome congolode vem desse animal. Então, vamos para a próxima coisa. O que é de espécie também? O que é espécie, né? Espécies são indivíduos, né? Naturalmente isolados, ou seja, ou só digo isolado, né? Só digo isolado porque só digo homo sapiens, são homens só. Não é isso? São homens só. Tá vendo? É só descrever, estou a escrever o que é. Já isolei um indivíduo, já isolei uma raça. São animais humanos, né? Tá bom. Então, já falamos isso aqui. Agora vamos falar das categorias taxonômicas. Então, vamos falar do quê? Do reino, né? Temos o reino, filho, classe, ordem, família, gênero, espécie. Decora isto por mim, né? Decora isto porque é muito importante.
O reino, sabe, temos reinos animal, vegetal, e animal, plantar, fungos, monera, protista, etc. Os filhos, em cada reino, ok, é uma divisão de cada reino, vou dizer isso. Estamos a traduzir a extensão do indivíduo, né? Vamos dizer extensão para o quê? Temos o filho que, vou dar um exemplo, dos animais, dos insetos, né? Temos a mosca doméstica, né? A mosca doméstica, não, vou dar exemplo dos pernilongos, os mosquitos que, que quase, que, os mosquitos que, vou dizer que mosquitos domésticos, né? Vamos dar um exemplo, o reino. O reino do mosquito doméstico qual é? É animal. O filho artrópoda. Vamos estudar mais para frente. Filho artrópoda. Classe, né? Então, estamos a reduzir pouco, não é isso? Classe, díptera, né? Ordem, Sulicilidae. Família, né? A família. A ver, vamos juntando tudo, pouco. A espécie, Culex. Até chegar na espécie, Culex, o que é? E temos, depois disso, temos que estudar a nomenclatura binominal de Linneu, né? O que Linneu dizia? Que todo ser vivo deve ter um nome e um apelido. Ou seja, um gênero e espécie, né? Gênero, espécie. O gênero é como se fosse o quê? O apelido, né? E a espécie é como se fosse o nome, né? E não esqueça de uma coisa, os nomes devem ser em latim e em itálico. E o primeiro nome é sempre escrito com letra maiúscula. E o segundo nome é sempre escrito com letra minúscula. Eu digo porque a primeira letra do gênero tem que estar em letra maiúscula, o restante tem que estar em letra minúscula. Não se esqueçam disso. O primeiro nome a primeira letra do gênero em letra maiúscula, o restante em letra minúscula. Não se esqueçam disso, né? A seguir vamos para... E também tem uma coisa. Se o nome não está em latim, deve estar sublinhado, né? Deve estar sublinhado. Não esqueçam disso. Temos aqui um exemplo de nomenclatura binominal. Temos um exemplo de leão, do leão, da mosca do rato doméstico e do homem, né? Temos aqui o reino animal, filho cordata, classe mamália, ordem carnívora. Vocês já conseguem observar que já começamos a isolar a espécie na ordem. Na ordem começamos a isolar a espécie já, né? Aqui no animal, olha lá, se temos uma semelhança entre... Aqui temos uma semelhança entre o leão, o rato e o homem. Temos uma semelhança, até na classe. A partir da ordem, vamos ter a se dividir, né? Carnívora, rodência e primata. Percebem bem isso? Aqui, tem que perceber, nós animais e os macacos ainda somos iguais até aqui, os primatas, né? A carnívora, o tigre, a leoa, tudo, né? Ainda são iguais ao leão. Aqui todos os ratos também são iguais, até aqui são iguais, né? Agora vamos começar a dividir isso aqui na família. A família Felidae significa felino, né? Muridae, que eu não sei o que é. Hominidade, que significa homem, né? O gênero, olha lá, Leo, né? E o apelido, Leo, Mus, é o apelido deles, Homo. Tipo se fosse nosso apelido. Basta ouvir falar de Homo, significa o que? É homem. Significa homem, né? Tem muitos homens, né? Vai ver, teve muitos homens no passado e muitos homens no futuro. E teve homens, temos homens presentes. Então, para identificar qual é esse tipo de homem que estamos a falar, vamos usar a espécie, ou seja, o nome da pessoa. Temos um apelido, temos um nome, né? Homo sapiens. Já identifiquei o que? O indivíduo. Aqui também temos o Leo. É o Leo, isso. Leo. É o leão.
né? Leo, leo. Enquanto que o tigre é leo, tigres. Olha, percebem que no gênero o tigre e o leão são iguais, mas passando para a espécie acaba sendo diferente. Não sei se percebem. Percebe? Vamos para a próxima coisa. Vamos para a próxima coisa. Isto aqui é o sistema de Aristóteles, sem sangue, anaima, enama com sangue. Então, mas isso aqui não é importante. Né? Não é importante. Vamos para isto aqui. Alguns conceitos zoomorfológicos. O que é homologia? Homologia, né, são estruturas iguais. Ou seja, tem origem embrionária e evolutiva iguais. Né? Ainda que só foram e funções sejam distintas. Mas basta que tenha estruturas iguais, senhores. Temos uma indica a correspondência entre estruturas iguais. Então, temos o quê? Temos uma sequência evolutiva igual, chama-se de homologia. Temos aqui a mão, né? A nossa mão, a pata de um cavalo, né? A asa de um morcego, né? Observem bem aqui. Observem que temos o húmero, rádio, carpo, falange, né? Metacarpo. Mesma coisa vamos encontrar aqui. Metacarpo, carpo, húmero, rádio, húmero. Mesma coisa. Não, quando mais não percebem bem, a a asa do morcego, a pata dianteira do cavalo e o braço do homem são homólogos, têm uma homologia. Homologia significa o quê? Igualdade, né? Igualdade. Tá bom. Analogia indica as estruturas com funções e formas semelhantes, mas com uma origem embrionária evolutiva diferente. É como a asa de uma borboleta e a asa de uma árvore. As duas asas usam para quê? Usam-se para voar, mas são diferentes. Não é? A analogia é isso. Tem a mesma função, mas com, com origem embrionária e evolutiva diferente. Homologia, lembrem bem. Em ter a mesma, podem ter funções diferentes, mas com origem embrionária evolutiva iguais. Homologia. Analogia tem origens embrionárias e evolutivas diferentes, mas com a mesma função. Exemplo: asa do inseto, ou seja, a borboleta, e de uma ave. Né? As duas asas, tudo que asa usa para voar, não é isso? Também temos alguns conceitos morfológicos como que a conversão adaptativa ou evolução convergente. Né? Às vezes se encontra no enunciado evolução convergente, mas tudo está aqui. Vamos lá ver outra coisa. Ocorre frequentemente, né, quando os animais de graus diferentes passam a viver num habitat comum, ou seja, o sapo vive no rio, o crocodilo vive no rio, o hipopótamo vive no rio. Então, todos esses indivíduos vivem no rio. Então, como vivem no mesmo rio, vão passar a ter o quê? Vão passar a ter. Vão passar a viver no mesmo habitat. Isso chama-se convergência. Né? Ou seja, animais diferentes, né, passam a viver num habitat que habitam num habitat comum. Isso chama-se convergência adaptativa. Né? Podem observar que no sapo todos têm uma semelhança entre todos. Né? Eles já sabem, se converteram a esse ambiente. Né? Tem o tubarão e a foca, o arranco, o crocodilo e o hipopótamo. Né? Também temos o que chamamos de paralelismo. Ocorre com a conversão adaptativa de formas próximas, né? De formas próximas. Como que? É como as coxas dos moluscos e a carapaça da tartaruga, né?
A metameria é o quê? A metameria é quando um animal ou parte dele é formado por unidades morfológicas iguais, ou seja, em cada segmento tem a mesma função como se você dando continuidade, só para que haja alongamento, né? Em cada segmento da parte. Um exemplo é minhoca. Agora vamos resolver alguns exercícios do sistema binominal, né? Vou começar com o exame da OPI 2014. Diz assim: o sistema binominal da nomenclatura taxonômica para as plantas foi ordenado por sistemas para as plantas. O quê? Plantas são organismos vivos. Se são organismos vivos, quem classifica organismos vivos foi Linneu, não tem outra coisa. A sistemática também é um tipo de exercício que você só olha e resolve. Você diz obrigado por me dar um valor, só pelo menos isso. Então, a linha no item 16 diz assim: o Linneu introduziu o sistema moderno para nomear os organismos. E este é hoje conhecido como, todo mundo sabe, esses são sistemas binominais. Sistema binominal. E acabei me lembrando de alguma coisa aqui. Lembrando de uma coisa. Aqui na espécie, a nomenclatura é binominal. Então, se há uma subespécie, não sei o quê, que vai haver uma nomenclatura trinominal. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Vai haver uma nomenclatura trinominal. Então, aqui, 16 é B, né? Vamos passar para outro exame. Temos o exame de 2016, diz assim: encontramos onde temos parte da sistemática, né? Então, aqui, a designação científica de um tipo de corvo, é Corvus coron corvix. Não pensa duas vezes, não queira saber do nome do corvo. Basta você observar 3 nomes, senão que é uma subespécie. Sabemos que espécies são 2 nomes, então para especificar ainda mais, usa mais outro nome. Então é D, a linha D, subespécie. Então, vamos para onde agora? Vamos para o número 41 dos anos 2018 da UP. Dizem assim: na moderna classificação, os seres vivos foram agrupados em 5 reinos biológicos, com a sequência, senhores, temos 5 reinos biológicos. Vamos dar a sequência do quê? Aqui eles pedem a sequência dos organismos mais evoluídos, ou seja, mais abundantes, posso dizer isso. Temos aqui o grupo maneiro das bactérias, né? A seguir protista, a seguir fungos, a seguir plantar e animal. Esta parte me convenceu, mas vou ver outras linhas. Monera, fungos, protista, plantar e animal. Claro que não. Se os protistas, né? Os protistas surgiram através né? Os protistas surgiram através do quê? Dos animais, não é? Então não pode ser isso. Aí está errado. Quer dizer, os moneras surgiram através dos protistas, então não pode ser. Não é possível, né? Os moneras surgiram através dos protistas, então os protistas devem estar mais para lá. Tá certo, mas os fungos não devem estar aqui. Os fungos não devem estar aqui, tem que estar aqui. Tá errado. Então, os protistas plantaram monera, já era. Monera está mais para próximos dos animais, então não dá. Então, protista, monera ou nada. Então, a linha A é a linha correta, né? A linha correta. Vamos para o exame mais de 2019 ou 2019, acho que é 2019 isso mesmo. Considerando as categorias taxonômicas, podemos afirmar que seres vivos da mesma classe pertencerão ao senhores. Se tem a mesma classe, você não precisa pertencer ao mesmo filho. Lembram? Reino, filho, classe, ordem. Reino, filho, classe, ordem.
família, gênero, espécie. Então B é a linha B, 10 é a linha B. Então, 11. Na classificação de seres vivos, indica o que representa uma bactéria. Então, uma bactéria, vamos lá, animal não é uma bactéria. Então, fungo também não é uma bactéria, não, protozoário também não é uma bactéria. Então, a linha correta é o segundo C, né? Segundo C. Vamos para a próxima linha, que diz assim: a Candida albicans, causadora de micoses. Lembrem bem, sem micose, significa de uma coisa. Micoses são doenças causadas por fungos. Não esqueçam disso. As micoses são doenças causadas por fungos que atingem os dedos dos pés, vamos já conhecer os dedos dos pés, e as mucosas vaginais. É classificado como, senhores, isso aqui é um fungo. Basta que vocês ouvirem micose. Micose é uma doença causada por fungos, né? Vamos para a linha 13. A segunda opção aqui representa uma característica no reino fungos. Eles podem se reproduzir assexuadamente, claro, podem ser anaerobicamente, claro, expressão anaeróbica, claro, nutrição heterotrófica, claro, mas a célula procriante não. Lembrem bem, as células procariontes estão presentes em organismos do reino Monera somente, né? Só indivíduos do reino Monera, né? Então, vamos para 14. Na história evolutiva aceita pela maioria dos zoólogos, o primeiro grupo de animais a apresentar simetria bilateral acompanhada pelo processo de cefalização são platelmintos, são indivíduos, são vermes. Os platelmintos são vermes, sim. São do reino animal, claro. São do filo platelmintos, né? São do filo platelmintos. Então a linha C, tá certo. Vamos para o número 47. Diz assim: os seres vivos são classificados em 5 grandes reinos, todo mundo já sabe. Na caracterização do reino animal, é correto afirmar-se ser um animal são o quê? Vamos lá, a linha A diz o quê? Estão excluídos os organismos multicelulares ou já mentiu. A segmentação do corpo aproxima evolutivamente anelídeos e nematóides. Os nematóides não são segmentados, né? Não tem segmentos, então está errado. São incluídos que organismos unicelulares como seres multicelulares. São incluídos que quer organismos. Não. Lembra-se que os protozoários, os protistas foram separados dos animais. Primeiramente, os protozoários foram separados dos animais porque eles tinham somente uma célula, então tinham que ser separados. Então, está errado. D. A simetria radial é uma característica que evidencia parentesco evolutivo entre os seres vivos que a possuem. Não. Né? A branca global é uma característica. Errado. Né? Errado. Ou a linha A está certa, haver esquecido. Estão os organismos multicelulares que não possuem tecidos verdadeiros. Mas, senhores, eu aqui eu não estou de acordo, porque temos os poríferos. Os poríferos não têm tecidos verdadeiros, mas são animais, né? Então não é. A circunstância do corpo aproxima evolutivamente anelídeos e nematóides. Não, aqui também não é. Então vamos lá procurar outra coisa. São incluídos que organismos unicelulares como seres multicelulares. Aqui eu não estou a ver bem ou alguma coisa assim. São incluídos quer organismos unicelulares como seres multicelulares. Isso aqui é mentira. Senhores, para que haja seja do reino animal, deve haver indivíduos multicelulares. Então não é. Os organismos unicelulares foram retirados do grupo dos animais por isso. Pois eles tinham somente uma célula. Então, a simetria radial é uma característica que evidencia o parentesco evolutivo entre os seres vivos que a possuem. Claramente, a simetria, o que é simetria? Não, é a linha D. Eu havia visto bem.
Simetria está presente somente em animais, né? Então, todos os indivíduos que, que têm simetria são animais. São animais. Então, a linha 40D. Passamos para o próximo exercício, ou acabamos o exercício. Então, coloque o seu like, por favor, para continuar a dar mais força para quê? Né? Dar mais força ao nosso trabalho, pois não é fácil gravar. Estou a gravar a aula hoje às 2 horas. Tenho que acordar amanhã para a escola às 7, 8 horas, 6 horas sem estar na escola. 7. Então, por favor, coloque o seu like porque estou a fazer um maior esforço para garantir a, a, o vosso estudo, primeiramente. Então, obrigado por assistir. Valeu. Até amanhã.